a nossa ideia é conversarmos sobre o livro de Ageu. Aquilo que pudermos nesse tempo que teremos. Pode perguntar. Se eu não souber, eu encaminho ao reverendo Augusto e ao presbítero Solano as perguntas, tá bom? De maneira muito tranquila. O que dá para entender de Ageu? Por isso que nós lemos nessa manhã. O que o irmão e a irmã puderam guardar dessa primeira mensagem de Ageu? Deste livro de Ageu, destes 2 capítulos de Ageu. Nós vimos 3 ideias. O templo não tinha terminado e Deus queria que esse templo terminasse, não é? Nós percebemos que o povo estava dando um tempo, no bom sentido da expressão, dando um tempo. Deus não está esperando tanto de nós, vamos aguardar. Na hora certa a gente termina essa obra. E a consequência imediata disso foi exatamente o comissionamento. O chamado do profeta, e o profeta entrega a mensagem, dizendo que não era como o povo estava pensando. Ok? Isso é tranquilo em Ageu? Alguém teria alguma ideia suplementar a isso, que viu no texto, que poderia trazer? O microfone está aberto, só levantar a mão e ele vai até você. Alguma ideia mais em Ageu? O que temos? Que foi um tempo de muita luta. Sim, sim, sim. O povo de Deus estava sendo exigido para alguma coisa, né? Quando a irmã diz isso, a leitura dela é que o povo de Deus está vivendo um tempo de muita luta lá. Qual seria essa luta? Como alguém poderia contribuir? Que luta era essa? Qual era a grande luta deste povo nessa época? Qual era o grande desafio do povo nessa época? Precisaria voltar a obedecer, em tese, mais ou menos isso. Vivia num tempo, a indiferença se caracterizava uma desobediência, talvez, alguma coisa assim. Ok. Que mais? Vamos construir uma ideia de ideias. A luta, a indiferença que se mostrava desobediência, pano de fundo do tempo de Ageu. Que mais era a luta do povo nessa época? Uma preocupação consigo mesmo. Exagerada, vamos dizer, né? Desproporcional. Parados. Certo? Temos algumas palavras aqui já. Uma luta, uma dificuldade com a obediência, uma inércia, uma preocupação consigo, um comodismo. Como que o irmão traduziria essa ideia do comodismo? Ah, entendi. Uhum. Deus deve estar aceitando, está tudo bem do jeito que estamos, né? Ok. Isso. Estamos tendo ideias aqui para fazermos esse tapete. Pois não. Como que a irmã diria, a cegueira seria por quê?
como dízimo espiritual. Ok, tá bom. A minha pergunta seguinte seria esta: o que levou e o que leva o povo de Deus a este estado? Porque esse estado que nós fomos levantando, um estado de luta, um estado de comodismo, de preocupação consigo mesmo, de uma certa desobediência, um estado de não estar vendo as coisas claramente, talvez poderia usar esse complemento para a ideia da cegueira, né? Não estar vendo claramente as ações de Deus e a participação do seu povo no grande plano de Deus. Então, uma visão meio turva do momento. Mas, tudo bem. O que leva o povo de Deus a esse estado? Primeiro, em Ageu, o que poderia ter acontecido a este povo para eles ficarem assim? É. Entendi. Quando der. Aham. Aham. Certo. Então, o esquecimento. O esquecer-se de Deus, né? O que mais, irmãos? O que leva o povo de Deus a viver um estado assim, de inércia, ou de uma letargia? O que leva o povo de Deus a acostumar-se com as coisas como estão? A fraqueza. Fraqueza na fé. O que mais, meus irmãos? Vamos pensar. Estamos aqui em escola, temos que construir uma ideia e trabalharmos em cima dela. Professor, que eu tenho a alegria de reencontrar. Ok. Então, uma das coisas que a gente percebe é que, tanto em Ageu quanto hoje, mas vamos ficar em Ageu primeiramente, sempre teve alguém para dizer ao povo que este povo não deveria adorar ao Senhor. Sempre teve alguém para se levantar com força e com poder para dizer ao povo do Senhor que ele não tinha direito de fazer isso. E talvez isso se caracteriza a grande luta do povo da sua época, ser povo de Deus. Ser povo de Deus e viver como povo de Deus. Ser povo de Deus e se posicionar como povo de Deus a despeito de. Acontece que a despeito de, e aqui nesse momento, por Esdras nós percebemos isso, e é mais por Esdras, né? Neemias também. Nós vemos que os samaritanos, e pelo menos 3 nomes que eram Sambalat, Tobias e Gesem, eram os comissionados para dizer, não vai andar, a obra não vai andar. Não vai andar e pronto, não vai andar. E eles tentam de todas as formas impedir que o templo seja reconstruído, que os muros de Jerusalém sejam restaurados. Então, em Ageu, o grande problema talvez tenha sido esse. Problema, a situação tenha sido esta. Sempre tinha alguém para dizer que o povo de Deus não podia se posicionar, não deveria se posicionar, não conseguiria se posicionar, não se posicionaria, e que era só uma questão de tempo para ver o fracasso acontecer. E é aí que vem as mensagens, meus irmãos. As mensagens são estas. Vamos ver estas mensagens. Eu vou pedir a alguns irmãos assim que possam, eu vou pedir a 4 irmãos, na verdade, que possam ler. A primeira mensagem está no capítulo 1, dos versículos 2 ao versículo 11. A primeira mensagem está no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 11. Eu vou pedir ao meu irmão Ismael. Pode fazer essa leitura, meu irmão? Do 2 ao 11?
Assim falou o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre a terra, o que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ok. Bom, essa é a primeira mensagem, então, de Ageu ao seu povo. Nessa primeira mensagem, meus irmãos, nós temos uma série de coisas aqui. Nós temos Ageu reprovando duramente os judeus pela sua total indiferença sobre a reedificação do templo do Senhor. Essa pregação dura consiste em dizer que eles não mais experimentariam as bênçãos de Deus, a menos que se colocassem para trabalhar. Nessa mensagem, Deus exorta o seu povo a considerar os seus caminhos, como que dizendo, como entender o meu povo se preocupar mais consigo do que comigo. Deus quer que o seu povo pense sobre isso. E talvez, em suma, eu vou fazer uma afirmação de uma ideia, e eu queria muito que você pensasse sobre isso, e pudesse reagir também. Mas, à luz de Ageu, a negligência e a indiferença não serão premiadas. À luz de Ageu, a negligência e a indiferença não serão premiadas por Deus. E aí a pergunta que eu coloco para a gente pensar, isto é a lei da ação e reação? O que você acha? Eu não estou afirmando o contrário, estou usando só o que está em Ageu. Pelas palavras, vocês concordam que é uma pergunta, vocês concordam que pelas palavras de Ageu ao seu povo, a indiferença deles nesse momento, e a negligência para com a Deus e a construção do templo, à luz de Ageu, isso não seria, ou eles não receberiam as bênçãos por causa disso que eles estavam fazendo? É possível da gente concordar com isso? Ou alguém vê alguma outra coisa nessa mensagem? Além disso, talvez. Você acha que essa tese pode ser aplicada? Que negligência e indiferença, de alguma maneira, produziram em Deus essa reação? Certo. Desde o início, né? Se você andar nos meus caminhos, etc, etc, eu farei isso, isso e mais isso. Se vocês desprezarem meu caminho, eu também vou desprezar, né? A Bíblia mostra isso claramente. Agora, essa ideia de fazer tudo errado e Deus ainda abençoar, é a ideia dos ímpios. É o pessoal que está aí na balada, no carnaval, não sei mais aonde,
e encontra uma pessoa e diz, que Deus te abençoe, que você vá bem, etc. São pessoas que não têm um mínimo de senso de nada, né? Uhum. E às vezes o crente pode cair nessa. Pois é. Ser inconsequente desse modo, né? Quer dizer, é o problema que há quando um crente erra e é chamado a atenção, ele geralmente se revolta, acha ruim, não é? E o conselho é que está errado, o pastor é que está errado. Ele está muito certo em agir mal e querer ter todos os benefícios da igreja, né? Irmãos, esse assunto é perigoso, escorregadio, eu sei. Eu só estou ventilando aqui para que a gente possa pensar. Porque os nossos dias são dias que seguem essa linha aqui, que o seu Tom falou. Deus é bom, isso é o que importa, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus conhece minha vida, Deus sabe que eu sou fraco, Deus é bom, errei agora, né, mas eu vou acertar na frente. Mas quando tu vai acertar? Eu vou melhorar um pouco mais. Mas vamos levando, Deus é bom, Deus é amor, como Deus é bom, como Deus é amor, glória a Deus, Deus. E a negligência e a indiferença não são tratadas. Então, trabalho relaxado e a justiça em tudo isso. Deus é amor mesmo, mas além de amor, ele é justiça e juízo. certo. O senhor quer dizer que não são excludentes em si, né? Não é assim só porque Deus é amor, Não. então ele vai fechar os olhos para o que é certo. E aí, a gente precisa refletir sobre isso, e eu acho que é aqui que talvez esteja o ponto para a gente buscar a aplicação mais adequada a nós. Se a tese estiver correta, que negligência e indiferença não serão premiadas pelo Senhor, como é que a gente fica? Porque nós estamos estudando Ageu, mas nós estamos estudando Ageu para hoje. Isso aqui foi vivido lá. Estamos estudando Ageu, pensando em Ageu, isso foi vivido pelo profeta e vivido pelo seu povo. Mas nós precisamos entender hoje, essa palavra é para hoje, é para o século 21. Vou retomar, para deixar a pulga atrás da sua orelha mesmo. Nós estamos partindo da tese, da ideia. Se negligência e indiferença não são tratadas de maneira indiscriminada por Deus, se negligência e indiferença foram tratadas com dureza por Deus lá atrás, como são tratadas hoje? Esse é o ponto. Alguém levantou? Pois não. Eu entendo que a lei da reação, da ação e da reação, ela está tão presente aqui em Ageu no passado, como ela é transportada para o presente através de Gálatas 6, 7. Não, ninguém deve se zombar, porque de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então aí também aparece a mesma lei, lá no Novo Testamento, confirmando isso que já estava dito lá no Antigo Testamento através de Ageu. Então, realmente a lei de ação e reação, ela é válida para todos os tempos, para todas as épocas, não há dúvida, inclusive para nós hoje, e sofremos as consequências disso, nós sabemos. Uhum. Alguém também Pastor, quer falar? Vamos lá, vamos por conversar. gentileza. Nós podemos trazer também, nessa primeira passagem, o ensinamento de, não só na vida pessoal do crente, mas também do compromisso dele com as coisas da casa, efetivamente, de Deus, aqui na nossa igreja. Pelo que podemos ver aqui, quando fala das casas apaineladas, né? A interpretação que tem aqui no estudo da Bíblia está no sentido de que as pessoas estavam dando mais atenção às suas casas, às suas riquezas pessoais, e a igreja em si, né, a obra a física de Deus aqui na terra estava
precisando ser reestruturada, né? E o senhor acha que poderíamos interpretar dessa forma também, que os irmãos deveriam ter um pouco mais de compromisso com as coisas, com os diversos trabalhos que nós temos aqui na nossa igreja? Certo. Já tem mais alguém que também pediu a palavra? Só quero fazer uma inserção em relação a duas coisas. Eu ainda não estou afirmando essa ideia clara da ação e da reação. Eu estou levantando esse assunto para a gente pensar e apenas estou dizendo de antemão que, à luz da profecia de Ageu, parece que essas duas atitudes receberam reprovação de Deus, ou seja, não haveria bênção nisso. E, ok, temos os textos que dão apoio. Parece, como alguém citou aqui no começo, Diácono Ronaldo, parece que um dos problemas de Deus com o seu povo estava no compromisso. Estava no compromisso, porque, como o professor Paulo Sérgio levantou e outros falaram já, a oposição era clara, não era escondido, não era velado. A oposição era grande e ela era institucionalizada ainda. Então, não era uma pessoa, era um país contra. Mas a questão está a partir do histórico de Deus com o seu povo precisaria temer ainda uma nação? Percebe? Então, quando as pessoas passaram a buscar as suas coisas, demonstraram mais medo dos homens do que temor de Deus. E este é o ponto que Deus precisa corrigir e quer corrigir e corrige. E logo em seguida, o irmão falar, nós vamos ver o que aconteceu no meio do povo logo em seguida. Então, é difícil dizer, esse texto ele é amplo, né? Mas eu continuo a achar que ele está falando de um chamado a compromisso. E de que Deus vai manifestar reações diferentes ao compromisso e ao descaso. Pelo menos aqui no texto. Só um pouquinho. Reverendo, é um pouco complicado a gente chamar de lei de ação e reação. Porque você tem dois lados da moeda. Se for uma lei, sempre funciona assim. E a gente não pode esquecer que a gente está debaixo da soberania de Deus. E se você falar que é uma lei de ação e reação, você é capaz de nutrir ainda mais indiferença. Vou dar um exemplo. Se eu sei que eu tenho que fazer coisas boas para ser abençoado, ou eu sei que eu não posso ir contra aquilo que Deus está me falando para eu ser abençoado, eu vou começar a fazer as coisas somente para ser abençoado. E isso pode gerar mais indiferença ainda para o que Deus já tem feito, como era o histórico do povo. Deus já tinha feito grandes coisas e vira pelo um pragmatismo, povo. Né? Vira uma receita. Exato, é uma receita de bolo. Então, fica complicado você falar que é uma lei de ação e reação. Deus usa ação e reação. Ele promete e quando você não... e ele fala o que você deve fazer, mas quando você não cumpre, você tem as reações de Deus. Só que ele também pode ser misericordioso e te preservar daquela reação. Como muitas vezes ele falava, eu posso destruir meu povo se não houver obediência. E aí o povo se arrependia, etc. Ele segurava a mão dele. E é interessante em Ageu porque, pelo texto, são várias mensagens, só que em 3 meses diferentes, né? 4 meses diferentes. Ele começa a falar no 6º mês e termina lá falando no 9º mês. E no 6º mês ele fala, aí o povo se arrepende. É o que diz o texto. O povo atende ao Senhor, né? Aí, 2 meses depois, Deus levanta Ageu de novo, porque o povo tinha se arrependido, mas já esqueceu, e aí ele vai dar outra chibatada. Então, existe uma inconstância muito forte ali. Então, não sei, acho que a indiferença é o que mais transparece dentro do texto, e não necessariamente ação e reação. Por isso que eu falei, vamos tomar cuidado só com a terminologia ação e reação, porque senão você pressupõe, faço certo, sempre serei abençoado. E aliás, eu disse no começo, não vou afirmar o contrário, preciso ficar só no texto. O que o texto mostra é que houve uma reprovação nessas duas ações deles.
E essa foi a reação, então, de Deus. Só isso, fiquemos só no que o texto diz. Alguém levantou a mão aqui e aqui. Pastor, eu queria perguntar uma coisa, eu queria saber uma coisa assim. Se a pessoa continua persistindo no erro, né? Continua cometendo pecado, assim, esse pecado errado, ela está negligenciando, né? Está sendo indiferente com Deus. Eu queria saber só isso. Se uma pessoa sabe que está fazendo alguma coisa que é pecado e continua fazendo o que é pecado, se ela está sendo negligente daí com Deus, é a pergunta? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu entendo que nós vivemos um tempo, vou retomar só uma pequena partezinha da aula de domingo passado. O reverendo Augustus disse uma coisa aqui, alguém fez uma pergunta sobre manifestações diferentes de Deus, se normativa ou não, e ele usou uma coisa que ficou na aula, talvez tenha passado quase de maneira despercebida, mas ela é fundamental. As maneiras como Deus se relacionou com o seu povo, que são a revelação, inspiração e iluminação. Deus se revelou aos homens que escreveram a Bíblia. Eles, inspirados por Deus, registraram tudo. E esse tempo passou. Revelação, inspiração passou. A Bíblia foi fechada. O que tinha para falar, Deus falou e está ali. E nos deixou uma coisa para o dia a dia, chamada de iluminação. Essa iluminação que vem do Espírito Santo de Deus, essa iluminação, ao lermos a palavra, entendemos se estamos em pecado ou não. E essa iluminação é para os crentes. Essa iluminação, se fôssemos usar uma expressão aqui, física, compreensível, é como se estivéssemos abrindo aqui a palavra de Deus e uma lâmpada de milhares de volts estivesse em cima de nós, clareando o que sem ela não poderíamos ver. Isso é iluminação. Necessariamente, ao ler a palavra de Deus, nós entendemos o que é pecado e o que não é. E os crentes, eles têm o benefício da iluminação. Então, quando alguém lê a palavra, e é a palavra que nos mostra sempre, que nos julga, é a compreensão que temos dela, e quando lemos a palavra de Deus e somos instruídos por ela, e percebemos que estamos no pecado, e cometendo um pecado, e permanecendo neste pecado, é impossível dizer que não é uma negligência. É impossível atribuir a outra força, ao diabo. É impossível falar, a culpa é do diabo. Eu peco, mas a culpa é o mundo, a culpa é dele. Diante de Deus, é aquela ideia que nós falamos antes, que eu estou afirmando no começo. Negligência e indiferença não são premiadas diante de Deus, à luz de Ageu. Responde? Entendo que sim. Entendo que é situação para ser revista. Entendo que a situação, num caso como o que você cita, a pessoa sabe que é pecado e continua a cometer o pecado, tenho certeza que a consciência mostra que é pecado. E só há uma alternativa, e a alternativa, me parece, em Ageu, é o que o restante mostra. E o povo atendeu ao Senhor. Eu disse na mensagem, as duas reações são as comuns, as mais comuns. Vou me defender, ou vou me arrepender. Ou tu te defendes, ou tu te arrependes. Alguém mais pediu a palavra, tenho a impressão. E eu queria trabalhar as 4 mensagens hoje pela manhã, hein? Bem, Fernando Sérgio Paulo. Pois não. De fato, o povo atendeu, mas por trás disso está o Espírito do Senhor. Estava o Espírito do Senhor. Ah, sim. Então, para nós hoje, que somos crentes, né, entendemos aqui que Deus está mostrando que o pecado, a indiferença, né, a troca das prioridades, traz consequências.
Mas o próprio Deus, que não se agrada disso, ele vem ao nosso encontro com uma palavra de desafio, de confronto com o nosso pecado, mas o próprio Deus desperta o coração do seu povo através da advertência, mas operando a conversão, o temor, houve temor. Então, eles cresceram em temor, em obediência. Então, aqui não está só uma lei de causa e efeito, né? Está a ação de Deus redentora. Muito bom, a Ele seja a glória por isso. Mais alguém levantou a mão? Só uma coisinha. A respeito do pecado, eu acho assim, que o pecado já nos afasta de Deus. Então, se a pessoa acha que está pecando e que vai conseguir ficar próxima de Deus, isso é inviável. Porque o pecado que nos afasta de Deus. E outra coisa que eu penso é assim, o ímpio, todos nós aqui, o ser humano, ele tem a graça comum. Então, você ser negligente com Deus, o ímpio também é e ele também é abençoado. Então, se você quer, abençoado entre aspas, né, não é tão assim punido hoje que estamos na época da graça. Mas se a pessoa quer um relacionamento, uma intimidade maior com Deus, ela tem que se procurar essa intimidade com Deus, não se contentar apenas com a graça comum. Entendeu? Eu acho que por aí. Entendi. Alguém tinha levantado ainda a mão para contribuir com essa ideia? Irmãos, aqui nós temos então, acho que uma ideia já ampla dessa relação de Deus com o seu povo através do profeta Ageu na sua primeira mensagem. Nós ficaremos hoje nessa primeira mensagem então. A resposta do povo, antes da resposta do povo, uma coisa que eu acho que deve ser considerada é que nos 14 anos que o povo de Deus estava de volta a Jerusalém, uma coisa tinha se tornado comum, aceitável. E isso era ficar sem o templo. Eles se acostumaram a ficar sem o templo. Eles se acostumaram de tal maneira a não ir mais para as festas no templo. Eles se acostumaram àquilo. Esse acostumar-se a não buscar a Deus, acostumar-se, se tornar um hábito, não buscar a face de Deus em oração, esse acostumar-se a se preocupar com as coisas que estão mais visíveis, foi repreendido por Deus. Porque você pode ter certeza disso que eu vou falar agora. O que Deus mais queria era ter o seu povo diante de si. O que Deus quis através da pregação de Ageu era exatamente a volta do seu povo para um relacionamento amplo com Ele. Congregar, voltar-se, isso está na raiz de Ageu. A forma como o profeta fala com o povo nas 4 mensagens é tão forte que é como se estivesse lembrando ao povo de novo que Deus queria estar presente. Estava presente. Que como o povo de Deus foi vitorioso nas situações mais adversas do passado, seria de novo vitorioso nessa, embora não parecesse. O acostumar-se sem a presença de Deus, o acostumar-se sem cultuar a Deus, o acostumar-se a não congregar, o acostumar-se a outras práticas que não sejam essa do culto da adoração, o acostumar-se desagradava a Deus. O acostumar-se a isso desagradou profundamente a Deus. E é difícil desvincular aquilo disso. É difícil desvincular Ageu de 2013, porque a ideia permanece.
eu realmente quero ressalvar, é muito complicado e é temerário trabalhar com a ideia perfeita da ação e da reação. Mas existem algumas coisas que nós vemos pela palavra de Deus que mostram um Deus que cuida do seu povo, provisiona tudo o que é necessário ao seu povo, guarda o seu povo, protege o seu povo, chama o seu povo. Todo o relacionamento bíblico é de Deus com o seu povo. Cada vez que tem uma fala que vem de Deus, seja através de um profeta, seja através de um registro, de uma narrativa, note, é sempre uma ação que vem de Deus para buscar relacionamento com o seu povo. É difícil dizer que Deus não quer isso. É difícil dizer que Deus estaria satisfeito com um povo que se acostumou em não buscá-lo, em não conviver. É difícil. E é por isso que eu deixo essa, talvez, última aplicação, aberta ainda a algumas opiniões. O acostumar-se a ficar sem Deus, o acostumar-se a buscar as coisas para si antes das coisas para Deus, o acostumar-se a viver com Deus em algum dia, hora da semana, o acostumar-se a uma distância dele. A luz de Ageu não terá prêmio. E é esse acostumar-se à distância de Deus que tenho a impressão sempre despertará em Deus uma palavra, de Deus uma palavra corretiva, instrutiva, de chamamento, de volta, de compromisso. E aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo de Deus, os cristãos, entendem isso. E eu diria agora, só como um pastor do rebanho do Senhor, que é minha grande alegria, dizer que o povo atenda ao Senhor. E que qualquer estado que não seja um estado de busca pelo Senhor, de voltar-se para o Senhor, deve ser revisto. Alguém levantou a mão, por favor. Eu acredito que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. É isso que a irmã quer perguntar? Isso, exatamente. Porque assim, o que deu a entender domingo passado, né, assim que o pastor falou, que Deus só fez chover maná uma vez e a abertura do mar só foi feita uma vez. Então, acho que vai de acordo com o que você necessita, não é verdade? Que Deus fala com a gente de acordo com o que a gente pede, de acordo com a nossa fé e de acordo com o que a gente está necessitando naquele momento. Então, por essa linha eu vejo isso, que eu sempre quero que o Deus de antes é o Deus de hoje. Ele fala comigo mediante a minha fé e a minha obediência também. Uhum. Não é isso? Sim. Sim. De novo, só uma pequena observação. Deus não age exatamente como sempre agiu. Não, de jeito e não precisa nenhum. repetir não, todas não as suas precisa, práticas. Exatamente. Até porque Deus é livre para não Deus precisar livre, fazer exatamente, isso. Porque Deus pode todas as coisas, né? Yeah. Tudo, né? É isso que Sim, mas Deus é o mesmo. E a forma como Deus conduz o seu povo, ao longo de toda a existência, de maneira geral, é a mesma. E da fidelidade a Ele mesmo, da fidelidade aos seus propósitos, da fidelidade à sua palavra. Né? Então, no detalhe, cada um julga por si, cada um entende por si. Agora, dentro de uma visão ampla de como Deus conduz o seu povo, Deus continua a conduzir, chamando o seu povo para si. E continua a instruir o seu povo que tem dois caminhos e ele sempre aponta o melhor. E sempre está orientando, povo meu, anda por este caminho, povo meu. E todas as palavras que a Bíblia tem, seja de quando um se perde, como na parábola da ovelha perdida, sempre há a intenção de trazê-lo de volta. Como no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, não sentimos falta de mais nada, o Senhor é o nosso pastor.
Então há sempre um chamamento de Deus para o seu povo, irmãos. Sempre, sempre, sempre. Eu quero muito concluir essa aula procurando extrair o máximo possível dessa primeira profecia de Ageu. E deixar para ti, então, uma reflexão, como aplicamos isso à nossa vida. O poderoso Deus, que tirou seu povo do Egito, colocou o seu povo de volta na terra. Só que a terra estava totalmente danificada. E aos olhos deles, seria muito difícil refazer aquele trabalho. Mas eles dão o primeiro passo. E talvez tenham trabalhado 2 ou 3 anos, 18 anos que o povo está no cativeiro é quando vem essa mensagem. Eles trabalham uns 2, 3 ou 4 anos, aí vem a opressão toda de fora. Para o templo, ninguém vai construir o templo aqui, não haverá centro de adoração aqui para o templo. Eles param, vão cuidar das suas vidas. Cai aquele que tinha dado essa ordem, se levanta outro, já não há mais aquele edito obrigatório, mas o povo de Deus continua no medo. E continua ocupado consigo mesmo e acostumado à distância de Deus. No entanto, a oliveira não dá mais azeite. O saquitel, o bolso, está furado. A videira não tem fruto. Chega para colher, não tem nada. E o povo fica, ué, quem fez isso? O Senhor responde, eu. Por conta da indiferença, por conta da negligência, eu. Quando o povo de Deus entende a força desse eu fiz isso, não atribui a outro, não atribui a eu fiz isso, a reação do povo é, a gente precisa reconsiderar o nosso caminho. O próprio Deus disse, olha o caminho. A reação do povo de Deus é uma coisa fabulosa, porque está escrito, nosso irmão Ismael leu, eles em determinado dia se levantaram, você tem que imaginar isso na história, você tem que imaginar que isso foi feito por homens, pessoas. Quando fala o povo de Deus obedeceu à voz do Senhor, é porque um falou para o outro, vamos, o problema é sério, vamos, você vai, vamos em frente. E alguém levanta a possibilidade, mas e Sambalá? Mas e os samaritanos? Eles virão de novo, eles novamente não nos deixarão reconstruir o templo. No entanto, este vamos, você vai, caracteriza, e o povo de Deus atendeu. O povo de Deus atendeu. E foi por isso que eles voltaram, então, à reconstrução, né? O momento era de crise, obviamente. Ageu foi chamado num dos momentos de alta crise do povo de Deus. No entanto, é o começo do grande propósito de Deus, ter de novo um templo. Nós vamos ver no próximo domingo, talvez, a segunda mensagem, que trata daí na obra, trata quando eles estão trabalhando, trata de quando eles estão no dia a dia, com a mão na massa, e as novas adversidades que surgem, e como Deus presente no meio do seu povo faz coisas impensáveis acontecer. Eu quero concluir deixando isso. Deus no meio do seu povo, com um povo que o busca, com um povo que o adora, Deus no meio do seu povo, com um povo que o ama, que procura praticar a fidelidade ao Senhor. Deus no meio do seu povo continua a fazer desse povo um povo diferente no mundo. Continua a fazer do seu povo um povo vivo no mundo. Continua a fazer desse seu povo um povo com uma missão no mundo. E permite que esse povo cumpra a sua missão no mundo. O tempo era de crise intensa, como eu acho que é hoje, e nós vimos na aula passada. Os dias são maus, cada vez mais maus, mas um Deus no meio do seu povo, o nosso Deus no meio do seu povo, continua a dar a resistência necessária a esse povo. E aí,
pelo menos nós temos uma palavra de esperança que brota de Ageu. Quando o povo atende a palavra do profeta, quando o povo volta à construção, o que Deus vai fazer no meio desse projeto todo é de singular importância para a época. Acho que sim. Acho que sim. Continuo achando que o povo de Deus tem que se unir em torno do seu principal propósito, ser um povo de Deus na terra e não temer as adversidades e ir em frente e pôr a mão na massa. Qual é o trabalho que temos para fazer? Ora, vamos fazer. Vamos fazer. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Ainda teremos tempo para escrutinar ainda Ageu em outras oportunidades. Fiquemos com essa reação positiva do povo de Deus à mensagem de Ageu. Deus, nós oramos assim, colocando a nossa vida diante do Senhor, porque também estamos em missão. Estamos em obra e me lembra aqui a forma como Neemias reagiu no determinado momento em que Sanbalat, Tobias e Gesem quiseram tirá-lo da obra que ele estava fazendo. E o chamaram, enviaram cartas e uma palavra de Neemias é muito forte, muito importante para mim nessa manhã, porque Neemias disse: eu estou fazendo grande obra, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso desviar do meu foco, eu estou fazendo uma obra, eu estou a serviço, eu estou a trabalho. E nada pode tirar este foco da minha vida agora. Eu estou aqui para o Senhor. E não houve força que aqueles homens pudessem fazer que tirassem Neemias do seu propósito. Ele se preveneu, ele foi trabalhar. A Bíblia até mostra como ele fazia isso. Com uma mão assentando tijolos e com a outra com uma espada na mão. Ele e o seu povo. Mas nada pôde desviar a atenção de Neemias. Como não puderam desviar a atenção de Esdras e como nós somos instruídos a não desviarmos a nossa. Quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra, que pode produzir em nós algo diferente. Ajuda-nos a começar este ano de 2013, olhando pela tua palavra, sendo guiados por ela, compreendendo que se há um trabalho, façamos, só isso. Talvez um dos mais altos níveis de santidade estejam exatamente no quanto nós atendemos a Tua voz, entendemos a Tua voz, praticamos aquilo que o Senhor pede para a gente fazer. Temos várias coisas que podem nos ajudar, principalmente a Tua palavra aberta, clara, para ser lida, compreendida e vivida. E a nossa consciência que é a primeira a nos acusar. Mas também, pela consciência, entendemos quando estamos fazendo algo que o Senhor se agrada. Quero te agradecer por isso, pela maneira como o Senhor trata conosco, pela misericórdia que o Senhor tem, pelas segundas, terceiras, 20º, 100º novas chances que o Senhor nos dá para sermos mais fiéis ao Senhor, para voltarmos ao Senhor. Te agradecer pela esperança que o Senhor proporciona através da sua palavra, porque somos um povo de esperança, apesar dos dias maus, mas somos um povo com um brilho nos olhos, com uma esperança forte no nosso coração, que é a esperança da glória. Te agradecemos por isso, leva-nos às nossas casas, ao encontro dos nossos familiares, dá-nos um dia em que possamos pensar: este dia o Senhor fez, é o seu dia. Permita-nos descansar nesse dia, tanto dos afazeres, quanto de outras preocupações, e permanecermos em meditação ao Senhor, em oração, lendo a Tua palavra, como tivemos a oportunidade de ler um livro inteiro hoje. Assim também possamos gastar este tempo
com o Senhor nesse dia e retornarmos para te adorar nessa noite, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém.